Então, né, voltando à nossa apresentação, a web saltou daquela posição, daquela possibilidade do indivíduo ser usuário, de copiar e colar o que era do seu interesse, e agora a internet permite o quê? Permite muito mais. Permite, além dessa interatividade, permite agora também a interação. Que diferença é essa que a gente pode fazer entre interatividade e interação? O professor Pimentel, Fernando Pimentel, diferenciou essa interatividade de interação. Interatividade seria o quê? Seria a relação entre o homem e a máquina. E interação seria a relação entre as pessoas. Então, hoje, o que a web permite? Ele permite que, com isso, que haja interação e colaboração entre os indivíduos e também que as pessoas sejam autores e sejam atores, participam ativamente do seu processo de ensino e aprendizagem. A web hoje permite que as pessoas trabalhem, mobilizem as informações e construam conhecimento de verdade de forma ativa. Então, nessa perspectiva, os indivíduos que eram considerados apenas usuários passam a ter a possibilidade de assumirem um papel que Primo chama de interagentes. Qual a diferença de usuário para interagente? É que o usuário previa o quê? Copiei e colei, peguei o que eu queria, copiei e colei, ponto, né? E interagente pressupõe o quê? Pressupõe interação, pressupõe ação, pressupõe colaboração e pressupõe autoria. E aí eu trago algumas questões para fazerem a gente pensar. Questões para o estudante, questões para o professor. Primeiro para o estudante. Você, estudante, com tantas possibilidades que a web promove hoje, você saiu realmente da postura de usuário para interagente? Será? Será que tem aproveitado as possibilidades para tornar-se autor? Será que está assumindo uma postura realmente ativa na construção do seu conhecimento? Será que você parou de copiar e colar apenas? É uma questão para pensar. E você, professor, agora? Agora a pergunta para você. De que forma você ajuda esse estudante a assumir esse papel ativo e interagente, sair da postura de apenas usuário? E será que eu, enquanto professor, posso trabalhar com meu estudante de forma mais personalizada, seguindo as necessidades reais de cada um? Como que eu poderia fazer isso? Como conseguiria conhecer cada estudante? São questões que eu trouxe aqui que a gente precisa pensar, são alternativas que a gente precisa pensar. Como fazer? A gente precisa pensar, a gente não pode mais ficar na mesmice, no mesmo, no tradicional. Não tem para onde fugir. E aí, outra questão importante que a gente tem que saber, além de quem é nosso estudante, a gente tem que saber quem é o professor de enfermagem, né? Quem são os professores de enfermagem? Quem é ele? Eu falo daqueles professores que são maioria no curso, certo, gente? Aqueles que são responsáveis pela parte específica e profissionalizante das escolas de enfermagem. Então, eu estou falando de quem? Do professor que é um professor enfermeiro. São enfermeiros que passaram a dar aula. E agora, quem é que ensina esses enfermeiros a darem aula? Que formação é essa que eles têm? Normalmente são bacharéis formados com formação generalista e, na sua maioria, em bacharelado, que são bons profissionais na sua área específica de atuação. Mas aí vem outra questão. Será que só por ser o bom profissional já garante necessariamente que eu seja bom professor? Né? Porque essa era a questão, é a questão até hoje quando a gente vai contratar ou vai ter um concurso para professor da área de enfermagem, por exemplo, que ele seja um bom profissional na área de atuação dele. Mas será que isso garante que eu vou ser um bom professor? E se ninguém me ensina a ensinar, qual é provavelmente que vai ser a minha prática? Ninguém me ensinou a ensinar. Então, qual a minha prática que vai ser? É bem comum o quê? É bem comum e até esperado que eu reproduza as metodologias que eu vivenciei enquanto estudante, não é verdade? E como a gente já falou aqui nessa apresentação, a enfermagem tem uma forte tradição de fragmentação curricular, de metodologias autoritárias, de metodologias transmissivas. Então, é por isso esperado que, mesmo na presença das tecnologias e apesar dessas tecnologias, os professores de enfermagem ainda tenham práticas que reproduzam algumas formas tradicionais, algumas formas transmissivas e que não consigam considerar, né? Alguns não conseguem considerar o estudante na sua postura ativa, porque a tendência dele é reproduzir, já que ele não aprendeu a ensinar, vamos dizer assim.
E aí vem algumas outras perguntas que eu trago para a gente continuar a nossa reflexão, né? Como é que dessa forma eu poderia respeitar a identidade do leitor imersivo, do leitor ubigo dos dias atuais, do qual a gente já falou antes? Se eu continuo com as mesmas metodologias, se eu reproduzo as mesmas metodologias, será que é possível? Como é que eu poderia pensar e respeitar, vamos dizer assim, a esperada contextualização, a desejada integralidade ou integração? Se eu ainda tiver uma postura fragmentada, se eu tiver ainda uma relação autoritária, se eu ainda tiver uma relação ainda vertical com o meu estudante, como é que eu vou fazer isso? Como eu vou integrar? Como eu vou contextualizar? Será que é possível isso com posturas antigas, com posturas tradicionais, com posturas verticalizadas? Né? Complicado. E aí, de que forma que esse professor, continuamos com as nossas indagações, certo, gente? Como é que o professor pode ajudar o estudante a mobilizar as informações para construir conhecimentos de uma forma agora ativa, de uma forma autoral, como é desejado, como é esperado por conta dessa postura de leitor ubigo que a gente tem agora? Será que a relação vertical, a relação autoritária e de simples transmissão de conteúdo possibilita tudo isso? Será que eu consigo? E é aqui que entram as metodologias ativas. É aqui que começamos a discutir as metodologias ativas. E o que são metodologias ativas? São aquelas que, por partirem de situações práticas, sejam elas reais, porque às vezes a gente parte de situações realmente reais, dependendo da metodologia, que não cabe a gente dizer metodologia X, defender metodologia X ou metodologia Y, mas pensar o que são, na sua essência, as metodologias ativas. São aquelas que, como a gente pensa a partir de situações práticas, sejam elas reais ou baseadas na realidade, elas respeitam o quê? Respeitam normalmente uma contextualização. E por serem baseadas na discussão transversal de tais situações, permitem que o conteúdo sejam trabalhados de forma integrada, de forma mais criativa, de forma mais integrada, que os conteúdos sejam integrados de verdade. As metodologias ativas são aquelas que estimulam o estudante a pensar as questões do dia a dia profissional de forma mais autônoma, de forma mais consciente, de uma forma comprometida com a realidade. São metodologias que, para que consigam desenvolver atitudes responsáveis para a solução de problemas e também para que construam aprendizagens com significado real. Se ele parte de situações da vida prática, ela pensa numa aprendizagem significativa, que significa alguma coisa para os estudantes. E as modalidades híbridas de ensino, o que é isso? O que são? A gente falou tanto das modalidades híbridas no início da apresentação, e o que são? São justamente a forma como as tecnologias devem auxiliar no processo ensino e aprendizagem. E o que é que significa híbrido? Vamos pensar nesse termo híbrido. Quando a gente lembra de genética, híbrido tem um sentido de misturado, lembra de mistura. Hibridismo é uma mistura. E no contexto da educação, as modalidades híbridas prevêem realmente uma mistura. Uma mistura ou uma interface, né, entre o que é aprendido em casa e o que é aprendido em sala de aula, por exemplo. Um movimento que também é essencial para metodologias ativas. Esse movimento da gente aprender em sala, em grupo e em casa no movimento individual, vamos dizer assim. Além disso, de casa e sala, o hibridismo prevê a mediação entre o que está sendo ensinado e aprendido no espaço físico da sala de aula e entre todas as possibilidades do que está disponível no cyberespaço, no espaço da internet. Então, espaço físico, cyberespaço. E como a gente já viu aqui, esse movimento do hibridismo, esse movimento da ubiguidade, da hipermobilidade, é um movimento natural do nosso estudante de hoje. Então, se é uma realidade, não seria interessante que o professor assumisse uma posição de orientação e de mediação? Não é interessante que o uso de tais potencialidades seja algo intencional e que o professor utilize de forma a provocar a autoria e a autonomia do estudante? Não é melhor